Oi, aqui é Adalberto Pinto mais uma vez para a gente falar sobre como que você pode fazer para aumentar o seu nível de atenção durante a aula. Dá para melhorar isso, vamos ver como. E como é que a gente faz isso? Bem, eu tenho aqui 3 dicas que podem te ajudar. Muitas vezes você chega na sala de aula já cansado, de tanta atividade que você teve durante o dia. E ali você se depara com um professor que fica escrevendo, falando sem parar, e aquilo às vezes não é motivante para você. Alguns professores seguem uma regra de que a cada 10 a 15 minutos eles devem puxar pela emoção de alguma forma, desviando um pouquinho do assunto para tentar chamar a tua atenção de novo para a aula. Então isso acontece de cada 10 a 15 minutos. Mas nem todos os professores agem dessa forma, então cabe a você procurar por recursos para tentar manter a tua atenção o tempo todo focada na aula. Como é que a gente pode fazer isso? Bem, eu tenho 3 dicas assim que podem te ajudar. A primeira delas é ter consciência de que você não deve sair da sala de aula sem fazer as suas perguntas. Então, se você notou que você não está entendendo alguma coisa, aquilo automaticamente deixaria o teu cérebro desmotivado para continuar ouvindo aquilo que está sendo dito. Então, imediatamente ao perceber isso, levante a tua mão e faça a pergunta. Alguns dos seus colegas ficam meio acanhados de fazer a pergunta e acaba contagiando você. Você também não faz perguntas. Então assim, faça a sua pergunta. Isso vai, de certa forma, silenciosamente fazer com que os seus colegas agradeçam, porque muitos deles também têm aquela dúvida. E um outro resultado é fazer com que o professor fique atento, fique mais atento aos detalhes sobre aquele tema que ele está abordando, ou reveja aquele assunto que ele está abordando para tratar aquilo de uma forma diferente, para atender a necessidade tua que está fazendo essa pergunta. Muito bem, pessoal, a curva da densidade da probabilidade deve ser vetorizada antes que o logaritmo dela seja calculado. A Cuca vem pegar. Papai foi na roça. Mantenha os seus olhos fechadinhos enquanto a curva da probabilidade vai se adequando ao logaritmo. Papai foi na roça. Você tem alguma dúvida? Alguns professores ficam simplesmente estáticos ali, parados em frente à plateia, em frente aos alunos, simplesmente falando, e o que usam como regra de motivação, às vezes é simplesmente mudar assim, um ângulo de 2 graus para a esquerda ou para a direita, e acredita que isso vai te motivar. Você já não viu professor assim? Isso é comum. Tá bom? Nem todos têm regras de como didaticamente devem executar o seu trabalho. Às vezes são excelentes profissionais, mas às vezes não estão motivados o suficiente. Mas você tem que estar preocupado com isso. Uma outra regrinha é você tentar obter informação sobre o que vai acontecer na próxima aula, qual o tema que ele vai abordar na próxima aula. Então, preocupe-se em perguntar ao professor antes que a aula termine sobre qual tema que ele vai abordar na próxima aula. Não saia da aula sem ter essa informação. De posse dessa informação, você deverá dar uma olhada em toda aquela matéria que ele deve abordar na próxima aula. Aquilo, de certa forma, vai ser difícil para você, mas quando ele der a matéria no outro dia, você vai ver que isso ajudou muito. Então faça uma leitura preliminar daquilo que vai ser abordado na próxima aula. Uma outra dica é leve com você uma garrafinha com água. Você, durante a aula, de tempos em tempos, você vai bebericando aquela água. Aquilo te mantém no estado de alerta. Então você deve tomar uma aguinha de vez em quando, tentar se mexer um pouquinho, não se acomoda demais na carteira. Lembre-se, você está cansado e você vai acabar dormindo.